Física FUVEST 2012, exercício 10, gente. Esse exercício, ele retrata situações de campo magnético e campo elétrico, uma vez que se você olhar para as alternativas só tem essas duas opções, e o texto também fala que estas são representações de campos elétricos ou magnéticos. Existem dois desenhos aqui, na verdade até três, que você pode usar como base para concluir os outros. O exemplo 1. Você tem linhas retas saindo de um ponto central. Isso representa uma carga positiva, uma barra carregada positivamente que vai criar campos elétricos. O campo elétrico, ele é um campo que põe vetores para fora, nascendo do polo positivo, indo em direção ao polo negativo, no caso, né? Mas eles são sempre fontes de vetor campo elétrico, que é representado pela letrinha E. Então este é o meu campo elétrico. Ele é um campo que sai no polo positivo e vai chegar no polo negativo. Agora existe essa representação 4, que é muito clássica, de um fio com uma corrente elétrica. Supondo que a minha lapiseira é um fio, onde aqui indica a direção da corrente elétrica, o meu dedo polegar ele vai indicar o sentido da corrente elétrica e os meus dedos abraçando o meu fio vão indicar o sentido do campo magnético gerado neste fio. Portanto, aqui nós teríamos essa situação e essas linhas aqui indicariam esse sentido da minha mão, que é a regra da mão direita, fazendo essa movimentação. Perceba que coincide exatamente com o desenho da folha, o dedo apontando para a sua cara e os dedos indicadores fazendo a curva, que representa o campo magnético. Polegar, corrente elétrica, campo magnético, corrente elétrica, campo magnético. Isso sempre. Essa é a regra da mão direita, portanto esse aqui é um campo magnético, que é representado pelo vetor B. Com isso, gente, você já imagina o que seja a terceira situação, né? É exatamente a reprodução do que eu falei. Mas olha só, nessa situação aqui em cima, você tem os dedos fazendo a curva e o polegar representando um fio. Esse fio, quando aponta para cima, nós colocamos um pontinho, uma bolinha com um pontinho, representando uma vista como se fosse da lapiseira. O pontinho da lapiseira com esta bordinha cromada em volta. Agora, nessa situação, perceba que as linhas elas estão fazendo essa volta, vindo por baixo, saindo por cima. Com isso, o meu polegar acaba tendo que entrar no plano do papel, como se a lapiseira estivesse aqui. Essa representação é feita com o xizinho, entrando no plano do papel. Então a corrente está entrando e o campo magnético dá essa volta. Uma volta no sentido horário, com o polegar entrando, sentido horário, que é o que a gente faz para fechar as torneiras normalmente. Agora, nesse sentido, é o que a gente faz para abrir, ou seja, o vetor para cima. Ou seja, finalmente aqui é um campo magnético também de dois fios. Essa situação 2 eu deixei por última, porque ela é bem polêmica. Consultei também novamente alguns cursinhos e realmente aqui o gabarito pode ser duas opções. Essa representação ela pode estar coerente com duas cargas positivas e como elas se repelem não vai existir nenhum campo magnético, aliás, nenhum campo elétrico aqui. Porém, eu também poderia, por conta das linhas contínuas que o desenho faz, pensar que isso é um polo norte. E aqui também é um polo norte do meu ímã. E o polo sul estaria para baixo. Confesso que essa possibilidade é bem complicada e muito difícil de imaginar. Mas aqui caberia a nós, na hora da prova, imaginar se é realmente um campo elétrico ou um campo magnético. As duas opções são válidas. Infelizmente aqui teve um probleminha na prova da FUVEST.